A paz do Senhor, amados ouvintes, você que vai passar por esse vídeo, por essa live, que o Todo-Poderoso lhe conceda uma semana abençoada, vitoriosa na sua presença. Eu quero meditar convosco na palavra de Deus aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 1 está escrito: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita, o qual anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes suportar os maus. E provastes aos que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, virei brevemente a ti, e tirarei o teu castiçal do seu lugar, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, a qual está no meio do paraíso de Deus. Então, o livro de Apocalipse, que traz a doutrina, das últimas coisas, e é uma revelação que Deus dera a João ali na ilha de Patmos, ali no mar Egeu, e falando um pouco sobre esse homem, João, apóstolo do amor. Mas nem sempre foi assim. Isso para provar que o Evangelho transforma, que a palavra de Deus ela tem o poder de transformar o ser humano. João, filho de Zebedeu, com Salomé, irmão de Tiago, companheiros de André e Simão Pedro, pescadores. Lucas capítulo 5, nós vamos ver eles sendo chamados depois da pesca maravilhosa. João, que pediu juntamente com seu irmão por uma posição diferenciada, destacada em relação aos demais, quando eles pedem para Jesus que no seu reino um se sentasse à direita e o outro à esquerda, e Jesus vai dizer que aquele que quiser ser o maior entre vocês deverá ser o menor e servir aos outros. Jesus começando a transformar, trabalhar no caráter desses homens que foram chamados de filho de Bonerges, uma palavra no aramaico que significa trovão, homens intempestivos, homens que agiam muitas vezes de forma impulsiva, que pediram fogo de juízo de Deus para que Deus destruísse ali os samaritanos, quando os samaritanos não permitem que Jesus entre no território de Samaria, ali em Lucas 9:54, eles vão dizer: Senhor, se o Senhor quiser, a gente vai pedir que caia fogo do céu. E Jesus vai falar: eu não tenho, esse espírito não é meu, porque o Filho do Homem veio para salvar aqueles que estavam perdidos e não para destruí-los. O julgamento ainda não veio. Jesus ainda não se sentou no trono branco para julgar as nações. Hoje ele está à destra do Pai como advogado fiel, intercedendo por todos os pecadores. Tiago e João, que outrora eram homens intempestuosos, trovões,
que agiam muitas vezes de acordo com o seu coração, intempestivos, mas que depois da transformação de Jesus na vida de João, ele vai ser chamado de discípulo amado. João 19:26. Queridos, Deus chama pedra bruta, pessoas problemáticas lá do mundo, cheias de vícios, cheias de arrogância, cheias de altivez, cheias de jactância. Ele chama para discipulá-los, para ensiná-los, para instruí-los através da sua palavra, que é a verdade. Depois João vai ser chamado de coluna da igreja. Paulo, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 9, ele vai se referir a João como pilar da igreja, como coluna da igreja, porque a igreja também, Paulo vai dizer a Timóteo que nós somos coluna e firmeza da verdade. A igreja deve ser a coluna, a igreja que sustenta, a igreja que foi edificada sobre a rocha que é Cristo e os fundamentos dos apóstolos. Efésios capítulo 2, versículo 20. E aí, essa carta direcionada primeiramente à igreja de Éfeso, mas vai ser dirigida também às 7 igrejas da Ásia Menor, mas nós vamos enfatizar a igreja de Éfeso, que nos capítulos 18 e 19 de Atos, quando Paulo chega em Éfeso, então Deus vai realizar uma grande obra naquela cidade extremamente idólatra, onde os bruxos faziam ali suas bruxarias e encantamentos naquela cidade, na sua praça. Porém, quando Paulo chega e eles veem o poder de Deus, a manifestação, os milagres, os prodígios, o impacto que a palavra de Deus traz aonde ela chega, então a Bíblia diz que as pessoas que faziam essas obras vão pegar os seus livros de encantamento e vão queimá-los, porque o evangelho é isso. Deus chama a todos, venha como está, mas não permaneça da mesma forma. Aqueles que praticavam essas coisas, agora eles vão queimar para serem uma nova criatura. Quem mentia, ele vem e não vai mentir mais. O profano, o impuro vem para viver uma vida de santidade e pureza. O idólatra vem para adorar apenas o único e verdadeiro Deus, conforme está escrito na palavra, lá em Deuteronômio 6, no Shema: ouve Israel, ouve, meu amado, o Senhor Deus é o único Senhor. A Ele você amará com todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Só existe um Adonai, só existe um Senhor, só existe um Deus. Só Ele é digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor. Ele chama a todos. A palavra nos diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quando vamos para o livro de Apocalipse, os salvos, as multidões, eram de todos os povos, tribos, línguas, nações, etnias, em todas as partes do globo terrestre. A mensagem é para todos, mas ela nos chama para uma mudança de mente, para uma conversão de atitude. Aquele que era pecador, praticante, agora o pecador se arrepende para viver uma vida de santidade. E esse João, ele, depois que Paulo fica 3 anos, quase 3 anos, ali naquela cidade de Éfeso, depois Timóteo vai ficar lá, porque haviam falsos mestres tentando introduzir mentiras e enganos. Então em 1 Timóteo 1:31, Paulo pede para que Timóteo fique lá para combater as heresias. Heresia precisa ser combatida. Os falsos ensinamentos precisam ser confrontados e combatidos, assim como os apóstolos, os discípulos faziam. E aí a tradição diz
que João, o último, o remanescente dos apóstolos, então agora já estamos chegando por volta de 95 anos na era cristã, depois de Cristo, e aí os apóstolos haviam morrido, todos mortos, como mártires, perseguidos, mortos. Mas havia ainda um remanescente, um velhinho, né? Às vezes as pessoas que estão de idade pensam, nossa, eu não tenho mais o que fazer. Queridos, o justo, ele é como a palmeira. Na sua velhice ele continua produzindo frutos. Porque um homem justo, cheio do Espírito Santo, ele sonha, conforme está lá na profecia de Joel, no capítulo 2, versículo 28, eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos jovens, eles terão visões. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos, os anciãos, eles terão sonhos. Não é que eles ficarão dormindo. Terão sonhos, expectativas, propósitos no Senhor, como Abraão, que na sua velhice ele gerou juntamente com a sua esposa Sara, Isaque. E aí, João, o mundo e o diabo pensa, acabou, só ficou um remanescente. Diz a história que João foi jogado lá num tanque de óleo fervente para tentar matá-lo, mas de forma extraordinária, Deus conservou o seu servo em vida. Então, Domiciano, o imperador daquela época, ele vai exilar, vai lançar esse homem, esse idoso, esse ancião, lá na ilha de Patmos, achando que ele estava vencendo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Eterno. E está ali João. E aí, queridos, Jesus se revela para ele ali naquela ilha de Patmos. Só que Jesus vai se revelar poderoso. Olha, eu sou o Alfa e o Ômega. Capítulo 1, versículo 8 de Apocalipse. O princípio e o fim, diz o Senhor que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, também sou João, que também sou vosso irmão e participante na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta ou como o som de muitas águas. A voz do Senhor, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é mais penetrante do que espadas de 2 gumes. A palavra de Deus queima os nossos corações. Ela é como o som de muitas águas. E essa voz poderosa, João ouviu por detrás dele, dizendo: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Alfa e Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Também gostaria de citar Aleph Tal, a primeira letra e a última do alfabeto hebraico, porque ele é o início de todas as coisas, ele é o autor e consumador da nossa fé, ele é o princípio e ele é o fim. Ele é antes de tudo, antes que houvesse dia. Eu sou, diz o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. Ele não mudou, ele é aquele que era, que é, o que há de vir, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. E ele diz: o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia Menor, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo. Virando-me, vi
7 castiçais de ouro. 7 castiçais de ouro, quando Jesus vai falar aqui no versículo 20, que ele tem na sua mão direita as 7 estrelas que representam os 7 pastores da Ásia Menor, mas também os pastores de toda a era cristã em todo o tempo. Eu quero te dizer que os pastores estão na mão do sumo pastor, na sua mão direita, na destra da sua justiça e do seu poder. E ele também está entre os 7 castiçais, quando a gente lembra do tabernáculo que foi construído, porque Deus habitaria no meio do seu povo. Logo, queridos, o castiçal ou a menorá, que é o símbolo da Torá, símbolo do ensino, símbolo dos mandamentos, símbolo da presença, da revelação do Todo-Poderoso. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Também a Bíblia diz no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a tua Torá, é a Torá, é a tua menorá, é o candelabro, é a luz que vem do alto, a luz que vem do Pai das luzes, onde não há sombra, não há dúvida, não há variação. É essa luz. Jesus está ali entre os 7 castiçais de ouro, que também é a igreja, porque aqui está dizendo que a igreja, ela representa também o castiçal. Lembremos quando Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo 16, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que o vosso Pai seja glorificado. E ele, nesse mesmo capítulo, no versículo anterior, ele diz: vocês são a luz do mundo, vocês são o castiçal do mundo, vocês são o candelabro do mundo, mas nós não temos luz em nós mesmos, só temos luz porque estamos conectados naquele que é a luz do mundo, a luz maior, o sol da justiça, a estrela da manhã, resplandecente da manhã. Por isso que temos luz, porque estamos ligados nele, e porque nessa lâmpada a gente sabe que os castiçais ou a menorá, ela era alimentada por azeite, o azeite do Espírito Santo. Por isso que as 5 virgens ali de Mateus 25, as loucas, elas não tinham reserva de azeite, porque faltava Espírito Santo. Uma vida cristã sem Espírito Santo é uma igreja, é uma vida vazia, não tem intimidade, não tem comunhão, não tem Espírito Santo, não tem luz, a luz se apaga. Mas quando tem azeite, o azeite do Espírito, a presença do Espírito da verdade, que nos conduz em toda a verdade, então a igreja brilha, não como luz, como estrela que a gente fica vendo popstar, não é isso. Vocês são astros do mundo, diz a Bíblia, mas para resplandecer a luz do Evangelho, a glória de Cristo, Cristo em nosso rosto, na nossa vida, na nossa face, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, refletindo Cristo em nós, porque Ele é o sol da justiça. E toda a luz vem dele. Ele é a fonte de toda a luz, de toda a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade, ela não é abstrata, a verdade é uma pessoa. E a verdade é Cristo, e a verdade liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade santifica, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, e a verdade está expressa na palavra do Eterno. E ele continua dizendo: vestido de uma roupa que chegava até os pés, cingido pelo peito com um cinto de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã branca, como a neve. Sua majestade, sua autoridade, sua eternidade, sua voz, o ruído de muitas águas. Ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, os 7 pastores que Deus tem levantado para cuidar das suas ovelhas. Da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. A espada é a palavra de Deus,
lá em Hebreus 4, versículo 12, ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes, vai na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração e os pensamentos. Essa palavra poderosa que penetra o coração mais duro, que muitas vezes vem como martelo para quebrar o coração duro e transformá-lo num coração de carne. Oh, Todo-Poderoso! E diz aqui: o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força, a sua glória, a sua majestade. Ele é glorioso, ele é majestoso. Oh, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Kadosh. Os anjos, os serafins, cobrem o seu rosto diante da sua santidade, diante da sua majestade, diante da sua glória. Ele é glorioso, ele é o mais belo entre os milhares, ele é a rosa de Saron, ele é o lírio dos vales. A sua santidade é o que expressa a sua maior beleza. Por isso que o salmista pediu: uma coisa pedi e a buscarei, que possa habitar todos os dias na tua casa e contemplar a beleza na tua santidade, a glória do eterno, a sua pureza. Deus é inacessível ao mal. Oh, Halabai Komandagassoria. Deus é santo, ele é puro, ele é glorioso, ele é majestoso, ele é mais belo, ele é a expressa perfeição da beleza, a exatidão de tudo aquilo que é belo. Não estão nos quadros, nem na natureza que foi criada por ele. Deus é a expressão de tudo aquilo que é belo, de tudo aquilo que é perfeito, de tudo aquilo que é majestoso e glorioso. Está em Deus, o Todo-Poderoso, soberano. E continua dizendo: quando eu vi, caí como morto aos seus pés. Queridos, precisamos nos achegar diante dele com reverência, com respeito. João, quando Jesus estava encarnado, quando ele ainda era o verbo divino lá na terra, né? Quando ele estava entre os homens, tabernaculou entre nós. João era aquele que colocava sua cabeça no ombro de Jesus. Mas agora, quando ele vê Cristo glorificado, a deidade plena de Cristo, aquela deidade que lá em Filipenses diz, no capítulo 2, versículo 5, quando de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na mesma forma de Deus, essa deidade que João está vendo aqui no Apocalipse, ele tinha na eternidade com o Pai. Porém, a Bíblia diz, porém ele aniquilou a si mesmo, ele se esvaziou de si mesmo, para que ele pudesse vir como homem, habitar entre nós e conquistar aquilo que o homem perdeu lá no jardim do Éden, mas agora lá no céu. Por isso que lá na oração, em João 17, ele falou: Pai, torna a dar-me a glória que eu tinha contigo desde o princípio, essa glória da deidade, da majestade gloriosa do Filho, porque ele é a expressa imagem do Pai. Quando eu vi, eu caí. A gente precisa ter reverência, porque Deus, ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, ele é o Elohim, sim, ele é o Jireh, ele é o Rafá, sim, mas ele é Adonai, ele é Senhor, ele é digno de ser reverenciado, de ser adorado. Os homens de Deus mais santos, quando eles chegavam diante de Deus, eles chegavam com reverência. A graça não pode, muitas vezes tem gente que acha, porque está na graça, pode chegar diante de Deus de qualquer forma. Não, Deus é santo e o pecado afasta o homem de Deus, mas o que nos afasta de Deus não é somente o pecado se resolve quando se há arrependimento, é a hipocrisia,
É a falta de reverência, é a falta de temor, é isso que me afasta de Deus, porque quando um pecador se arrepende, logo aquele véu que separava já não separa mais, porque o véu foi rasgado lá quando Jesus morreu, rasgou-se para que pecadores arrependidos pudessem adentrar na sala do trono, no santíssimo lugar. O que afasta o ser humano é a falta de reverência, é a falta de temor, é a falta de verdade. Portanto, quando Isaías vê o Senhor, a glória do Senhor no capítulo 6 do livro de Isaías, ele diz: ai de mim, vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Mas quando ele se arrepende e reconhece a sua condição, então o Senhor manda o serafim com uma tenaz de fogo, queima a boca do profeta e ele é purificado, porque aonde há arrependimento, há sangue do Cordeiro, há o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Onde há arrependimento e confissão, ali também há perdão, ali há graça, ali há misericórdia e ali há favor de Deus. Ele continua dizendo: e ele pôs a sua mão direita sobre mim e me disse: não temas. Deus não quer te destruir, Ele quer te levantar. Ele não quer te abater, Ele quer te restaurar. Ele quer te levantar. A glória dele é extraordinária e ele quer se revelar para nós como um Deus poderoso, misericordioso, gracioso. Eu sou o primeiro e o último, o que vivo. Ele vive. O meu Deus está vivo, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Ele, lá em Jerusalém, lá no seu túmulo está escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou, ele é ressurrecto, ele é majestoso, o seu corpo é ressuscitado, é glorificado, ele é a deidade, a divindade, ele é o Filho do Eterno, porque disse João em um dos seus livros, esse João, que além de tudo ele escreveu o Evangelho, e o Evangelho dele, que é o quarto Evangelho, ele é diferente dos demais sinóticos, porque ele vai falar da divindade de Cristo, ele não vai falar como os outros que começam a contar Jesus a partir da sua encarnação, do seu nascimento no ventre da mulher, da Virgem Maria. Não, ele começa a dizer de Jesus que é antes de que tudo existisse, quando ele começa dizendo em João capítulo 1, no princípio era o Verbo era Deus, estava com Deus, e sem ele nada do que se foi feito se fez. João vai falar: ninguém viu Deus, no capítulo 1 de João, versículo 17, mas o seu Filho revelou, porque ele é, meu irmão, ele é igual ao Pai, ele é a imagem e semelhança do Pai. E ele continua dizendo: mas eis que estou vivo para todo sempre. Ele é o príncipe da vida, por isso que a Bíblia vai dizer que a morte não pôde deter o príncipe da vida. Ele é a essência da vida, ele é a vida em nós. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a vida eterna. Aquele que beber dessa água não morrerá, aquele que comer desse pão, esse ainda que esteja morto, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele é a vida, ele é o Pai da eternidade, como está lá em Isaías capítulo 1, e um filho se nos deu, né? Um filho nos nasceu, um filho se nos deu, e a autoridade e o domínio e o principal está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É Ele que gera a eternidade em nós. Ele que é a árvore da vida. O homem foi vedado de comer dessa árvore porque ele pecou, mas Jesus nos chama para comer da árvore da vida e temos vida nele. A Bíblia fala, irmão, meu amado, que todos estávamos mortos, Efésios 2,
quando estávamos na prática do pecado e nos delitos. Éramos filhos da desobediência, preparados para o castigo eterno. Mas esse Filho amado, que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ele nos tirou daquela condição de condenação eterna. Ele nos transporta agora. Ele tira as cadeias e ele nos leva agora para o reino do amado Filho, queridos. Para de adorar personalidade, seja ela cristã ou secular. Joga fora os fã-clubes, os shows, os palcos, os palanques que servem apenas para promover homens. O único que deve ser glorificado é o Filho. Joguem os ídolos, os grandes pastores. Eles têm que ser sim uma referência, uma inspiração para nós. Nada mais do que isso. Nós não podemos ter ídolos. A gente só tem um Senhor. E a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele é, irmãos, como eu amo esse Jesus. Esse Jesus é muito lindo. Esse Jesus é muito maravilhoso. Como a minha alma, ela anseia por Ele. E quando eu falo aqui todas as manhãs dele, eu estou falando daquilo que eu sinto, daquilo que eu vivo. É a minha verdade. Jesus é tudo para mim. Ele que dá sentido, Ele que dá propósito para a nossa existência, querido. Talvez você esteja vivendo uma vida sem razão, sem propósito, sem mudança, sem conversão genuína. É porque você ainda não teve encontro com o Filho. Porque todos aqueles que se encontram com esse Jesus, não dá para ser a mesma pessoa. Ele transforma. Ele é tão lindo. Pare de idolatrar pessoas. Pare de se autopromover. Pare de buscar fama e glória. Busque o Senhor de todo o teu coração. E ele diz assim: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quem pode te salvar ou quem irá condená-lo? E Jesus fala assim que os homens serão condenados pelas suas próprias palavras e atitudes. Não é o juiz que condena o réu. O réu é condenado pelas suas próprias atitudes. Quando um juiz no tribunal ele impetra uma sentença, não é porque ele quer, ele está baseado naquilo que o réu fez. Então pense que não é que Deus é mau e que Ele vai te mandar para o inferno. Você será condenado ou absolvido através das suas próprias decisões e escolhas. Se você hoje se arrepender dos seus pecados, você vai ter um advogado, ainda que todo mundo te condene, mas ele te absolve. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas se você estiver em pecado, se você estiver aí vivendo uma vida farsa, né? Fingindo ser uma coisa que você não é, então você será condenado pela sua própria atitude. Você é a lei da semeadura. Aquele que semear na carne colherá corrupção, mas aquele que colher no Espírito colherá a vida eterna. A escolha sempre será sua e somente sua. Ah, mas tem muita gente errada na igreja. Hoje a gente fica ouvindo isso. Mas você tem que cuidar da sua vida, porque os que estão errados, eles vão dar conta dos seus erros. Mas se eu justificar o meu erro por aqueles que estão errados, eu vou ter a mesma sentença, o mesmo destino. Haja de acordo com a tua consciência. Se o teu coração te condena, maior é Deus. Se você está ouvindo e entendendo, eu estou em erro, eu preciso me arrepender, então converta-se a si mesmo. Examine o homem a si mesmo. Olhe para dentro de si mesmo e faça um concerto com Deus, você mesmo. Escreve estas coisas que tem visto, e as que são, e as que hão de acontecer depois. O mistério Jesus vai revelar
das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das igrejas, tá? Não que o pastor seja um anjo como um anjo lá do céu, porque anjo vem da palavra ângelos ou Malaque. Lembra de Malaquias? Malaque é enviado de Deus. Muitas vezes um homem de Deus como João Batista vai vir no ministério como se ele fosse um anjo, mas ele não é um anjo como o anjo que está lá no céu, mas ele é um mensageiro do Senhor, ele é um ministro, um enviado, e o pastor foi levantado para apacentar, cuidar das ovelhas do Senhor. Não que ele seja um ser extraordinário, ele é um homem dotado de limitações, totalmente dependente de Deus como qualquer ser humano, mas sobre ele está a responsabilidade, o peso de cuidar das ovelhas de Jesus. Então ore pelos pastores para que eles sejam segundo o coração do Eterno. E continua dizendo: as 7 estrelas são os pastores ou os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. E aí ele entra falando a igreja, escreve a igreja de Éfeso. Isto diz: aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita, o qual anda no meio dos 7 castiçais. Ah, mas tem muita coisa errada, mas tem muita coisa boa. Tem muito joio, mas também tem muito trigo. Tem muito fermento, mas também tem muita pureza. Porque, queridos, Jesus falou que o joio e o trigo nasceriam, cresceriam juntos. Mas naquele dia haverá separação. Tem joio, tem trigo, tem ovelha e tem cabrito. E muitas vezes a gente prefere olhar os exemplos ruins, quando deveríamos nos inspirar pelos exemplos bons. Jesus está no meio da igreja. Jesus, ele é o cabeça da igreja. A igreja é um corpo, Jesus é o cabeça, a igreja é cada indivíduo, você é o tabernáculo do Eterno. Cada um de nós somos a igreja do Senhor, que nos aglutinamos e nos tornamos a igreja do Senhor na face da terra. Mas ele tem o controle de todas as coisas. Você vai ver muitas coisas erradas. Jesus vai falar: é necessário que venham escândalos. A gente não lê a Bíblia, por isso que a gente fica confuso. Há escândalos no meio da igreja. Há fariseus no meio da igreja. Há quem diz ser judeu e não é. A igreja aqui, as 7 igrejas, a Bíblia nunca vai esconder os pecados dos homens. Porque, aliás, a máxima da Bíblia é: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas em Cristo nós temos graça e favor. Sabe por quê? O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, tem muita coisa ruim, mas como tem coisa boa, tem coisas maravilhosas. Como é bom ir à igreja e receber a presença de Deus, sentir a glória de Deus, chorar, falar em línguas para quem é realmente pentecostal, mas de qualquer forma, receber a palavra, o louvor, louvar a Deus de todo o nosso coração. Não existe culto ruim. Se você estiver ali oferecendo o teu culto a Deus, o teu culto que Paulo diz lá em Romanos 12:1, rogo-vos pela compaixão do nosso Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o vosso culto racional. Se você oferecer o teu culto, não haverá culto ruim, porque você não vai oferecer o resto, você vai oferecer o teu melhor para Deus. Eu estou aqui, Deus, para te oferecer a minha vida como o meu culto a ti, Senhor. A minha vida, o meu respirar, o meu locomover, seja comendo ou bebendo, seja tudo para a glória de Deus. Tudo que você fizer seja um culto para a glória do Senhor. Conheço as tuas obras. Olha só, irmãos, a gente fica preocupado com a vida dos outros. Jesus conhece as obras de cada um. Seus olhos são como chama de fogo. Não há nada. O salmista no Salmo 139 diz que se ele subisse ao céu, Deus estaria lá. Se ele descesse ao abismo, Deus estaria lá. Na extremidade do mar ou da terra,
Deus está lá. Não tem nenhum lugar que eu possa fugir da presença de Deus. Você pode ir para Tarsis, né? Fazendo uma referência para um profeta que tentou fugir da presença de Deus, Jonas. Você pode tentar fugir de Deus, mas ninguém foge, porque eu conheço as tuas obras. E a Bíblia diz que a palavra nem saiu da minha boca. No Salmo 139, ele já sabe o que eu vou dizer. Não há nada que eu fale que venha causar alguma admiração no Senhor, porque ele já sabe o que eu vou dizer. Eu estava no ventre da minha mãe, Salmo 139, versículo 16, informe, um embrião, não tinha braço, não tinha perna, não tinha ainda nenhuma formação, estava informe, mas ele já tinha escrito no seu livro: todos os meus dias ele te conhece. Por que ser hipócrita, né? Tentar esconder os seus eu. Se Deus me conhece, ele sabe quem eu sou, não aquilo que eu aparento ser. Ele sabe. Deus não vê como vê os homens, disse Deus a Samuel, porque ele conhece a gente em profundidade. Tudo está nu. Tudo está nu diante daquele a quem nós iremos comparecer. Pensamentos impuros, maquinações, toda sorte de pensamentos malignos, ele conhece. Por isso que o salmista pediu: expurga, Senhor, de mim os pecados ocultos, tira de mim aquilo que eu nem sei que é pecado, aquilo que eu ainda acho que é certo, mas é errado. Expurga, Senhor, expurga. Sonda-me, Senhor, passa o seu olhar. Tira de mim tudo aquilo que não te agrada, porque eu quero me aproximar de ti a cada dia. E aí ele vai dizendo, Deus conhece, querido, tudo que está fazendo. Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 58, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu não estou trabalhando para homens, eu trabalho para Jesus. Queridos, por isso que eu faço de todo o meu coração. Por quê? Porque o meu Adonai está me vendo. Ele sabe as minhas intenções. Ele sabe o anseio da nossa alma. Nós somos como a corça. Salmo 42. Assim como a corça anseia pela corrente de água, assim o meu coração anseia pelo Deus vivo. Eu não quero água suja, água parada, Deus morto, que precisa ser carregado, que tem nariz, mas não cheira, olhos, mas não vê, perna, mas não pode andar, se cair no chão quebra. Eu não adoro, eu não aspiro, eu não anseio por um Deus que eu precise carregar. Eu adoro por um Deus que por ele eu me movo, eu existo através dele. Ele é a essência, a fonte, ele é a causa da vida. Por causa dele que eu estou aqui respirando. É esse Deus tremendo, poderoso que nós servimos. E ele vai dizer: teu trabalho, tua paciência, que tu não podes suportar maus, provastes os que dizem ser apóstolos e não são, e os achais mentirosos. Aí não pode julgar. Eu não posso pré-julgar. Mas a partir do momento que eu julgo algo, a Bíblia fala que o homem espiritual discerne tudo e por ninguém é discernido. Ei, eu preciso saber discernir o que é bom, o que é ruim. Tanto que Paulo vai falar: olha, se alguém trouxer outra doutrina, seja anátema. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Como que não há julgamento? Eu preciso julgar, eu preciso entender e discernir o que é o falso do verdadeiro. Jesus falou: acautelai-vos dos falsos apóstolos, acautelai-vos dos falsos profetas. E isso não é julgamento? Quando a Bíblia fala: não desprezem as profecias, retenham o que é bom, analisem se essa profecia vem de Deus ou do homem. Não há julgamento aqui. A igreja de Éfeso, por ter sido instruída por Paulo, por Timóteo, por João, era uma igreja que conhecia, sabia muito bem discernir o que era certo do que é errado. Porque se tudo que vem eu estou aceitando, é porque eu ainda sou menino. E quando eu era menino, disse Paulo,
Eu pensava como menino, agia como menino, mas quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino. Sofreste, tem paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Até agora só elogio, mas agora Deus vai fazer pontuar algo que é primordial na vida cristã. Não adianta ter um bom conhecimento bíblico. Não adianta discernir o que é certo do que é errado. Não adianta trabalhar e sofrer por Cristo se eu perdi o que é mais importante. Ela deixou o primeiro amor. Quando a gente vai em 1 Coríntios 13, Paulo vai falar do primeiro amor, né? Quando ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor, se não tiver caridade, se não tiver atitude, seria como o metal que soa, como o sino que tine. O sino você só ouve ele quando ele está tocando. Depois ele é oco, ele não tem nada. Ele só grita, ele só faz barulho. Quem não tem amor é oco, é vazio, só faz barulho como carroça. A carroça, quanto mais vazia ela está, mais barulho ela faz. E não tivesse caridade, ainda que tivesse o dom de profecia, tanta gente, olha o vaso, o profeta, o tal, a profecia é uma benção, mas se não tiver amor, se conhecesse todos os mistérios, nossa, como fulano tem um conhecedor profundo da escritura, da ciência, se ele não tiver, olha a fé, que pessoa, essa pessoa tem uma fé que transporta monte. Se não tiver amor, nada seria. Não é nada. Não vale de nada, não serve para nada. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Não adianta ser um ativista dentro da igreja, estar participando de todas as funções, de todos os grupos, se não houver amor, se o propósito não for o amor a Deus sobre todas as coisas, como está no Shema, Mateus 22, 37, 40, e ao próximo como a mim mesmo, não vale de nada. Deus não está tão preocupado com o que eu estou fazendo para Ele. Deus está preocupado com o relacionamento que eu tenho com Ele. Tanta gente que está todo o tempo ocupado na obra de Deus, mas não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para se consagrar, não tem mais tempo de intimidade. Aquela intimidade que Jesus fala lá em Mateus 6, entra no teu quarto, tranca a tua porta. Esse quarto pode representar o teu carro quando você está sozinho, o banheiro, o seu trabalho, na escola, andando, aonde quer que seja. É aquela intimidade, aquele momento, só você e Deus, só você e o seu amado. O amado é meu, eu sou do meu amado. Aquela intimidade, aquele amor, aquele anseio pela presença e não pelos presentes de Deus. Não é por aquilo que Ele vai me dar, mas por aquilo que Ele é, aquilo que Ele representa para mim. A presença dEle vale mais do que qualquer coisa. Era isso que Moisés tinha, o desejo pela presença de Deus. É esse amor que perdemos. Vamos à igreja, mas já não temos mais expectativa. Vamos para cumprir talvez ali um compromisso, bater cartão para as pessoas virem ou não falarem da minha ausência. Não é isso, é ir para a igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É o amor que é sofredor, que é benigno, que não tem inveja do outro, inveja do que o outro tem. A inveja é um sentimento tão maligno que através da inveja houve o primeiro homicídio. Não é leviano, não é soberbo, não é indecente, não busca seu próprio interesse, sempre fazendo alguma coisa, esperando algo em troca. O amor ágape, ele não busca seu próprio interesse, ele não é retroalimentado por coisas que as pessoas vão me dar em troca. Por isso que Jesus falou, amarás o teu inimigo, intercederá por aqueles que vos perseguem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, porque esse é o amor, é não esperar nada em troca. Não suspeita mal, não é injusto. A injustiça, às vezes a pessoa é tão injusta, ela é ingrata, ela não lembra daquilo que fizeram de bom para ela.
Porque o amor é grato, é justo. Ele não folga ele folga, ele é verdadeiro, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele acredita na mudança das pessoas. Ele suporta a fraqueza dos mais fracos. Ele sofre, porque muitas vezes ele não é bem. Às vezes você faz o bem para a pessoa e ela te devolve com o mal. Não tem problema, o amor é sofredor mesmo, mas ele não vai deixar de amar, porque o amor não é ele não precisa ser retroalimentado por aquilo que as pessoas vão fazer. Ele simplesmente ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós o amamos, mas ele nos amou primeiro. Ele é a causa, o amor é a causa e não o efeito. Não é um sentimento, mas é uma decisão, é o dom maior, é um fruto do Espírito em nós. Nunca falha, o amor nunca falha, nunca vai falhar. Você nunca tem que se arrepender de ter amado, você tem que se arrepender de não ter amado. Nunca falha. Havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciências desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, aquilo que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, é o menino que tem aquele amor que depende do outro, aquela aceitação. As pessoas precisam me amar. Aquela necessidade de ser amado, de ser aceito. Se a gente estiver tendo essa necessidade, a gente nunca vai cumprir a missão. Jesus não foi amado por todos, mas ele amou a todos. Os apóstolos não foram amados por todos. João está preso, exilado. Não porque fosse malfeitor, mas porque estava pregando o amor de Cristo que liberta o ser humano. Nem sempre você amando, você vai ser recompensado pelos homens, mas por Deus a recompensa está garantida. E aí ele continua dizendo: mas quando eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então o veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Vai falar das três principais qualidades, do crente. As virtudes cristãs. Agora, pois, permanece a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A esperança é a âncora da alma. É que nos faz ficar ali, a âncora no meio da tempestade. Então você joga a âncora, espera a tempestade passar, porque o choro durará uma noite, pode durar, mas a alegria virá ao amanhecer. A esperança, a âncora da alma, ancorado nas promessas, na palavra do Eterno. E o amor. E desses três, o amor é o maior. O amor, ele cumpre todos os requisitos, porque amar a Deus sobre todas as coisas é o maior mandamento de todos, e ao próximo como a mim mesmo. Amai-vos, disse o Senhor, uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando a gente ama, a gente quer ganhar as pessoas para Jesus. Quando a gente ama, a gente chora por aqueles que estão caídos. Quando a gente ama, a gente não fica alegre quando o ímpio cai ao chão, porque a Bíblia diz que Deus não se alegra da morte do ímpio, mas há alegria quando um pecador se arrepende. Um crente não pode se alegrar quando o ímpio morre. O grande contexto que eu vejo ali na história de Jonas é que Jonas queria ver os ímpios destruídos, mas Deus queria salvar os ímpios. Não cabe ao cristão decidir quem deve ser salvo ou quem deve morrer. A nós cabe levar o evangelho a toda criatura. É Deus que vai fazer o julgamento. É de Deus que virá o julgamento ou a graça, ou o indulto, ou o favor imerecido. E aí, queridos, ele continua dizendo: lembra-te,
pois, de onde você caiu. Quem ama, ele é nascido de Deus. Eu estou falando do amor ágape, porque Deus é amor. Disse João, na 1 João capítulo 4, versículo 7 ao 21. Esse mesmo João que escreveu um dos evangelhos, 3 epístolas e o livro de Apocalipse. Esse mesmo João, querido, que na sua velhice diz que ele morreu com 104 anos de velhice, mas antes de morrer ele volta para Éfeso, quando o imperador Domiciano morre. E aí João volta para a igreja de Éfeso e diz a tradição que carregavam aquele ancião, ele já estava muito velhinho, e aquele ancião dizia: amai-vos, filhinhos, amai-vos uns aos outros, filhinhos. Aquele que era o filho do trovão, Bonerge, agora ele se transformou no apóstolo do amor. Quanto mais você se aproximar de Cristo, mais você vai amar. Você será uma pessoa agradável, amorosa, misericordiosa, compassivo. A palavra será dura, mas o coração será mole. Muitas vezes Deus pode te usar com uma palavra forte, mas o teu coração estará sempre ali mole, amolecido. Um coração dilatado, cheio de amor, que está aqui para pregar a verdade, que liberta, que transforma, que tira o homem caído da sua situação depravada, mas que o levanta. Uma palavra que chama aquele que está na rua, que está na sarjeta, que está na lama, que está no submundo, que está à margem de Deus, que está na prostituição, na pornografia, no adultério, na fornicação, na idolatria, seja qual for o pecado, na mentira. Chama você com amor, e porque o amor eterno de Deus nos atraiu, a bondade de Deus nos atraiu para Ele. Chama você para uma nova vida, uma nova identidade, uma nova realidade. Lembra da onde você caiu, meu irmão. Lembra, minha irmã, quando você parou, quando você deixou de amar, quando você se cansou de amar, quando você se cansou de fazer. Oh, é necessário ter brilho nos olhos, luz nos olhos, fogo no coração. É com alegria, é com fervor. Não é ficar fazendo, limpando a igreja e reclamando: eita, que irmãos mais sujos, ficam sujando a igreja toda. Não, faça com amor. Oh Deus, eu estou limpando esse banco, que sente aqui, Senhor, uma pessoa que foi desviada, ou que está vazio, Senhor, e que ela possa ser tocada pelo Teu Espírito. Oh, que você que se cansou de visitar, as pessoas estavam precisando de ajuda, volte a visitar, porque uma visita tem tanto poder. Mas não é fazer por fazer, para fazer, não, tem que ir, senão vão falar. Não, se é assim, fica em casa. Mas vá com o teu coração cheio de amor, pensando, até uma saudação. Hoje eu vou dar uma saudação na igreja, 5 minutos, mas serão os melhores 5 minutos da minha vida. Eu vou fazer de coração, de todo o meu coração. É o louvor que você vai louvar de todo o meu coração. É lá na recepção, lá na porta, quando entrar alguém, eu vou dizer para ele: Jesus te ama, seja bem-vindo na casa do Pai. É fazer com amor. Eu não sei pregar. Pega um folheto e leva o folheto. Faça com amor. Dá um abraço em alguém. Faça com amor. Faça com amor. É com amor. É falando: Deus, eu vou orar. Eu não sei pregar, eu não sou um grande pregador, mas eu vou orar pelos pregadores, para que o Senhor dê para eles autoridade, para que cadeia se quebre. Faça com amor. É com amor. Igreja de Éfeso, é com amor. Se não for com amor, não tem sentido. É amar a Jesus e dizer Maranata, porque o meu sonho, o meu maior sonho da nossa geração não pode ser de ter poder, de coisas materiais, efêmeras e passageiras. Tudo isso vai passar. O maior desejo da igreja do século 21 deve ser Maranata. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, amado da minha alma, desejado da minha alma. Você tem que estar se preparando como uma noiva que vai se preparar para o casamento. Então ela vai fazer todos os preparativos. São meses e meses cuidando dos detalhes, para que a cerimônia seja a mais linda de todas. Ei, espiritualmente falando, lavando as
suas vestes no sangue do Cordeiro, preparando o teu coração. Prepara-te, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. É lavando as vestes, é se purificando diante de Deus, é se adornando com os dons espirituais, com as virtudes do Eterno, é fazendo as coisas para Deus, se preparando, enchendo-se do Espírito Santo, porque quando Ele vier, a noiva estará preparada para o grande, a bodas do Cordeiro. É isso, querido, que Deus quer de nós, uma igreja que seja fervorosa, uma igreja que seja triunfante, não triunfalista. É só vitória? Não! Os homens de Deus caíram no chão, muitos. Não é triunfalismo, mas é ser triunfante. É vencer em meio às lutas, em meio aos problemas, às adversidades, aos dilemas da vida. Mas tu tá lá triunfante, fervoroso. É falar de Jesus, não ali para dentro, mas para fora. Aquilo que vocês ouviram aos seus ouvidos, subam aos telhados e falem e proclamem: Jesus salva. Ele é a resposta para essa geração caída, vazia. Tanta gente cheio de coisas, mas vazio dentro de si mesmo. Fiquem com Deus, que o amor de nosso Deus venha a ser derramado em cada coração, que os crentes se levantem, que levante-se uma geração de adoradores que adorem o Pai em espírito e verdade, uma geração que vai impactar esse mundo. A gente tem que parar de ficar olhando para o mundo e achar que está tudo perdido, não. O Senhor continua no trono, reinando, soberano, e que quando Paulo chega em Éfeso, os bruxos, aqueles que praticavam magia, ao serem impactados pela palavra de Deus, eles jogaram fora tudo aquilo. As pessoas precisam apenas entender que existe algo melhor, algo permanente, algo eterno, para que elas venham jogar fora seus penduricalhos, os seus objetos de, muitas vezes, de pessoas que acreditam em tudo, né? Pessoas que acreditam em tudo e que têm seus amuletos. Jogue os seus amuletos fora. Venha para Jesus. Venha para o Senhor de todo o teu coração. Arrependa-te dos seus maus caminhos. Converta o seu caminho. Volte para Deus. Há um lugar maravilhoso na presença do Pai. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande e eterno amor de Deus nosso Pai, que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam com todo o povo, não somente de Deus, mas toda a humanidade seja impactada pela presença do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus é bom. Ele é bom em todo tempo.